móveis. Falando de dispositivos móveis, a gente sabe que são pequenos, fáceis de perder, de esquecer, que tem várias opções de comunicação sem fio, conexão via infravermelho, rede sem fio de vários padrões, 802.11a, B, G, N, AC, vários padrões diferentes. Redes de celular, começando lá de 2,5G, 3, 4, daqui a pouco 5G, né? NFC, Bluetooth, que já dá uma ideia da superfície de ataque possível para esse tipo de dispositivos móveis. Eles têm um grande interesse dos atacantes. Por quê? Primeiro, tem grande capacidade de armazenamento, com expansão de memória, expansão possível com cartão de memória. E nesses dispositivos, né, eles têm uma grande quantidade de informações privadas, né? Ligações executadas e recebidas, agendas de contato, fotos, vídeos, mensagens de textos, navegação na internet, histórico de navegação na internet e localização. Já deu para ver que os dispositivos móveis são dispositivos de grande interesse dos atacantes, porque eles podem obter com isso informações muito valiosas para disparar outros tipos de ataques às suas vítimas ou seus alvos nessa situação. Falando em relação aos dispositivos móveis, só para a gente dar uma geral nessa situação, a maioria dos dispositivos hoje vendidos no Brasil são do padrão GSM, né? Em que tem como identificação interna um número chamado de e-mail, que é um número de 15 dígitos que você pode verificar no seu aparelho digitando a sequência asterisco jogo da velha, 06 jogo da velha, no aplicativo de telefone. Então, ou seja, assim eu consigo saber o número e-mail, que é como se fosse, numa metáfora, o número do chassi do aparelho, né? Ou seja, é um número que identifica o aparelho especificamente em relação a isso. Já em relação à linha de comunicação, na verdade eu tenho um cartão, né, chamado SIM, né, o SIM card, que tem também um número de identificação, que tem de 19 ou 20 caracteres, e normalmente impresso do lado externo, bem pequeno lá do cartão. E esse cartão identifica para a operadora a linha do assinante. Na verdade, o número do assinante está cadastrado lá na central. Na verdade, existe uma associação entre o SIM card, ou o número do SIM card, e o número de telefone daquele assinante. Então, ou seja, eu tenho o e-mail que identifica o aparelho, o hardware, eu tenho o SIM card que identifica aquele contrato para a operadora, e eu tenho também o número da linha do assinante que não está no SIM card, está no banco de dados da operadora, e tem uma associação entre o número do SIM card e o número do telefone exatamente do assinante em relação a isso. As redes móveis, elas são chamadas de rede de celular porque a cobertura é dada por células, que são conhecidas também como estação radiobase ou ERBs, que são aquelas torres. Cada uma daquelas torres tem uma abrangência dentro de uma célula que atinge a uma área específica. Várias ERBs próximas umas das outras acaba gerando uma cobertura, na verdade, por células, por isso que o nome de celular, como tem no desenho aqui no slide, né, nessa situação. Então, o celular ele está o tempo todo em contato, né, ou seja, mandando mensagens, em contato com as células. E sendo que a célula que tem um sinal mais forte, ou seja, que está mais próxima, é a célula que vai identificar aquele aparelho como da sua região. E aí, se chega uma ligação telefônica vindo da central, né, a central sabe a cada momento aonde o seu telefone está. E com isso ele consegue transferir para aquela central, para aquela torre, na verdade, a ligação que chegou para o seu aparelho. Então aqui uma imagem rápida mostrando como é que funciona. Eu tenho o centro de comutação e controle da operadora. Esse centro está ligado a cada uma das ERBs, especificamente, inclusive a internet também, e a ligação da rede de telefonia fixa. E os aparelhos do celular, eles se comunicam com as torres, e as torres se comunicam com a central de controle, de comutação e controle, né, que é a central da operadora. Beleza. Entendido rapidamente como é que funciona o funcionamento dos celulares, vamos passar então para as ameaças e as vulnerabilidades que existem no ambiente de telefonia de celular. Então, primeira situação, no dispositivo do cliente, os dispositivos móveis são física e logicamente vulneráveis, ou seja, primeiro fisicamente na questão de roubo, na questão de assalto, perda de equipamentos em relação a essa situação, né? Eu também tenho uma vulnerabilidade na transmissão de dados pelo ar, né? Aí no caso na conexão sem fio, né? A gente já falou de conexão de segurança sem fio, de rede sem fio no módulo anterior, então também eu tenho uma vulnerabilidade nessa transmissão de dados através da rede sem fio de conexão do celular. E também nos provedores, né, de acesso da internet, que também, ou nas redes internas, que fazem o acesso, que dão acesso a esses dispositivos em relação a essa situação. Eu tenho também, e aí talvez seja mais grave, inclusive, essa diversidade de versões de sistemas operacionais e de versões de aplicações que estão funcionando nos dispositivos.
E aí a gente tem essas diversas vulnerabilidades, que aí, como eu falei, mais grave, muitos aparelhos Android, mesmo iOS, Windows Phone, que não recebem mais atualizações. Então, ou seja, existem novas versões de Android, iOS e Windows Phone que são novas versões que corrigiram problemas antigos, né, problemas que já existiam em versões antigas do sistema, mas que essas correções nunca vão chegar para alguns aparelhos. Então, ou seja, existem milhares, centenas de milhares de aparelhos hoje disponíveis no mercado que estão com sistemas operacionais desatualizados e aplicativos desatualizados, com vulnerabilidades conhecidas do mercado e que nunca serão corrigidas. Então as vulnerabilidades existem, estão lá, podem ser exploradas por atacantes e ainda não serão corrigidas exatamente por essa limitação da atualização dos sistemas operacionais. Né? Além das muitas versões que a gente tem fragmentação, então, principalmente no caso do Android, né? São vários Androids e várias versões para os vários fabricantes de dispositivos diferentes. Né? Uma outra vulnerabilidade que alguns usuários insistem em não utilizar é a senha de acesso ao aparelho. Então, muitos dispositivos sem senha ou dispositivos com senhas fáceis de serem descobertas e até aquelas senhas de bloqueio que são aquele desenho, que muitas vezes pode deixar um rastro na tela, facilitando ao atacante saber que desenho que é. Eu deixei aqui até aqui uma imagem. Quando a gente usa o aparelho encostado no rosto, o aparelho muitas vezes fica com uma certa gordura, né? Ou seja, uma certa gordura na tela, e aí quando eu uso o dedo para fazer o desenho de desbloqueio, essa gordura fica marcada. Então, como exemplo, na foto que eu coloco aqui no slide, fica um desenho claro lá de qual é o padrão de desbloqueio, que pode dar uma dica para o atacante nessa situação, né? Essa questão. Em relação às ameaças, a gente tem, como eu falei, uma superfície de ataque imensa. Desde os ataques feitos em redes, né, nas redes sem fio, nas redes wireless, né, tanto de redes Wi-Fi, redes NFC, Bluetooth, né, para isso, como também os próprios vírus, o Worms e Cavalo de Troia, que abordamos também no módulo anterior, e aí outras situações. Então eu tenho mensagens de SMS com links que são maliciosos, a própria navegação na internet, anexos de e-mail, acessos Bluetooth ou vulnerabilidades do Bluetooth, o próprio HotSync, ou seja, a conexão com o PC, né, ou com o computador, pode ser uma ameaça de infecção do smartphone ou até do próprio PC nessa situação, e até cartões de memória que tenham que estão infectados com algum tipo de vírus que pode ser feito esse tipo de ataque. Como é que eu vou tentar reduzir esse risco do ataque no caso de ambientes de dispositivos móveis? Né? Manter o sistema operacional atualizado e aplicações atualizadas também. Né? Usar um bom antivírus, apesar de não ser 100% seguro, é importante que você tenha um antivírus instalado e atualizado. Isso inclui os aparelhos do iOS, da parte de Apple também, né? Que também hoje já existem vírus especificamente criados para a plataforma de iOS. Sempre possível utilizar uma VPN, falamos de VPN, então falamos de rede sem fio também, ou seja, existem soluções de VPN para smartphones, então é uma questão interessante também, principalmente quando eu uso um acesso em redes públicas, ou redes abertas de Wi-Fi, né? E escolher cuidadosamente a rede sem fio que você vai se conectar. Né? Muitas vezes essa rede sem fio tem algum tipo de atacante, a gente mostrou alguns tipos de vulnerabilidades nas redes sem fio anteriores. Usar senhas fortes e diferentes por serviços diferentes, no caso dos aplicativos que você usa no smartphone, mudar a senha caso você suspeite que ela foi vazada, nunca use senhas importantes ou informações sensíveis aí em locais públicos ou redes públicas nesse caso, e manter o backup atualizado do seu smartphone, nesse caso aqui. Né? Muito bem. Bom, criptografar os dados, essa é uma questão importante no caso dos smartphones, criptografar os dados armazenados tanto na memória principal do smartphone quanto no cartão de memória. Os novos aparelhos todos praticamente permitem esse tipo de recurso de criptografia de dados armazenados na memória principal e no cartão. Né? Caso você tenha algum dado sensível e não precise mais no aparelho, a sugestão é que você remova esses dados do aparelho, que não tenha mais isso. Né? E aí, várias soluções de antivírus já tem embutido também na solução de antivírus soluções de localização, para você localizar um smartphone perdido, mas mais importante do que isso, soluções de wipe remoto. O que é isso? São soluções implantadas no antivírus em que você, ao enviar uma mensagem via internet ou via SMS para o seu número de aparelho, esse aplicativo que está sendo executado dentro do smartphone vai apagar todos os dados críticos ou sensíveis que estão armazenados no seu aparelho. Ou seja, você pode ter perdido
né, o aparelho, exatamente, mas os seus dados, a sua privacidade continua preservada, porque o atacante ou o assaltante, né, o criminoso, não vai ter acesso a informações como fotos, senhas que estejam gravadas, por exemplo, nesse aparelho, né? E aí é importante manter esse aparelho dentro de você. E aí, já ouviu falar da TreinaWeb? Entre no Google agora e pesquise TreinaWeb, clique no primeiro link que aparecer. Conheça a TreinaWeb, a plataforma ideal para quem busca cursos com certificação nacional e quer aprender no seu próprio ritmo. Onde e quando quiser, você pode estar estudando. Com um catálogo completo de cursos na área de TI e tecnologia, a TreinaWeb oferece desde segurança da informação, pentest, nuvem, cloud, infraestrutura, DevSec, DevSecOps, programação em todas as linguagens, até servidores, virtualização, linguagem de programação e muito mais. São cursos pensados para quem quer conquistar uma vaga na área, se especializar ou aprimorar os conhecimentos para o próprio negócio. Não perca tempo, comece hoje mesmo a estudar nessa plataforma rica em cursos que abrangem a todos os ramos da tecnologia, a TreinaWeb, e dê o próximo passo rumo ao seu sucesso profissional. Isso tudo só depende de você.